Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Do verso 1 ao 3, depois vamos ler também o 16 ao 33, amém? E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo dos seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-lhes Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E enviou-lhes, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, e se é em arraiais, se é em fortalezas. E também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estava ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. E depois vieram até ao vale do Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E depois voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tomando, deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E cortaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jubiceus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus tinham ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra a que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor, nós oramos a Tua palavra nessa manhã, lemos a Tua palavra,
Senhor, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor traga a revelação, traga o rema do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Prepara, Senhor, como uma terra fértil. Senhor, possamos entender, Senhor, a Tua palavra nessa manhã. Traz luz, traz, Senhor, clareza, traz direção, Senhor. Ah, Deus, traz revelação da Tua palavra nessa manhã. Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ah, Deus, que não haja tropeço, que não haja dificuldade, mas haja o fluir, haja o Teu favor nessa manhã. É isso que te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Uma palavra é um texto conhecido por muitos de nós. O Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã. Deus dá uma promessa ao povo de Israel que entrasse numa terra prometida. Você tem uma terra prometida, querido? Amém? Você tem uma promessa de Deus? Nessa manhã, você sabe aonde você quer chegar? Se você não sabe, eu creio que em nome de Jesus você vai descobrir nessa manhã. Há uma terra, há uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido. Só que, nesse contexto, Deus fala para Moisés que envie 12 espias à terra de Canaã. E ele chega à terra de Canaã, os 12 espias, e começam a investigar aquela terra, começam a olhar aquela terra. Só que eles acham, eles escrevem ali que existe os filhos de Anak. A impressão que não dá muita importância a esses filhos de Anak. Logo depois eles conseguem resgatar, pegam do fruto, conforme Moisés tinha dito que pegasse do fruto da terra. Pega um cacho de uvas. E a Bíblia diz que precisaram de 2 homens para carregar esse cacho de uva. A gente pode imaginar o tamanho dessas uvas e dessa terra, como era fértil. E verdadeiramente a Bíblia diz que essa terra mana leite e mel. Deus tira o povo do Egito com a mão forte. Você pode ler Êxodo 3:8. Pode abrir para mim? Voltar um pouquinho, Êxodo 3:8. Êxodo 3:8, a parte A do texto. Porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Pode voltar para Números, por favor. Então havia uma promessa de Deus que tirasse do Egito e levasse à terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. É interessante que nessa promessa, Deus não fala com eles, olha, você vai chegar numa terra que mana leite e mel, mas lá você vai encontrar alguns gigantes. Cadê Rodrigo? Encontrar alguns gigantes. A Bíblia não relata isso. Você pode me perguntar por que Deus não fala de alguns gigantes, querido? Muitas vezes, querido, a promessa que Deus tem para mim e para você é a promessa. É uma terra que mana leite e mel. É uma promessa de Deus para mim e para você. Nós podemos falar da Nova Jerusalém, sim, mas eu estou falando de uma promessa aqui na terra. Talvez a tua promessa, talvez seja a salvação da tua família. Talvez seja uma casa própria. Talvez seja um casamento. Talvez a conversão da família, dos filhos. Você sabe qual é a promessa de Deus para a tua vida nessa manhã? Você sabe aonde você quer chegar? Aonde você precisa chegar? Aonde o Senhor falou que você vai chegar? Talvez seja o ministério. Amém? Quem sabe, levanta a mão. Tem alguns que ainda estão no caminho de descoberta. Amém? Vocês vão descobrir. Em nome de Jesus. Deus deu uma promessa a esse povo
saiu do Egito para que chegasse uma terra prometida. Deus não falou dos gigantes. Nessa caminhada, que muitas vezes Deus não vai falar de gigantes para a gente, mas falar de uma promessa. Em meio a esse caminho, muitas vezes nós nos deparamos com alguns gigantes de desânimo, de decepções, de frustrações. Qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que você tem enfrentado nessa manhã? Se você tem uma promessa. Por que Deus não falou desse gigante para o povo? Sabe por quê, querido? Que muitas vezes, diante dos gigantes, e se nós soubéssemos que existiria um gigante nessa terra, assim como o povo soubesse que haveria um gigante nessa terra, o povo voltaria, o povo desistiria. Aquilo que era promessa, querido, para o povo de Israel, tinha se tornado um pesadelo. Talvez o que você tenha de promessa de Deus para a tua vida, a chegar a um lugar, você tenha encontrado um gigante, assim como o povo encontrou um gigante. O seu destino seria a terra prometida, mas Deus não nos fala de gigante. É bem verdade. Por que Deus não nos fala dos gigantes? Até chegar à terra prometida, até chegar ao lugar de promessa. Porque muitas vezes nós vamos desistir, querido. Nós vamos desistir no meio do caminho. Êxodo 13, 17. Você pode abrir comigo? Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra a tornem o Egito. Por isso, querido, muitas vezes, quando Deus te faz uma promessa, a chegar numa terra prometida, há uma promessa, o caminho que nós temos que passar. Muitas vezes vamos enfrentar gigantes, enfrentar problemas. Mas fiel é o que prometeu, querido. Há um lugar de promessa, há um lugar, uma terra que mana leite e mel. Se nós olharmos nessa manhã, Deus fez uma promessa a José do Egito. Você imagina até chegar a ser governador. Deus levanta, dá um sonho a José, que ele seria, que os irmãos se encurvariam a ele, que o pai se curvaria a ele. E Deus, de repente, querido, ele é vendido pelos seus irmãos e é levado como escravo. É traído pelos seus irmãos e é levado como escravo ao Egito. No meio do caminho, ele é vendido para Potifar. Ele é jogado no cárcere por uma calúnia, algo que ele não fez. E ele tinha 17 anos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos e depois vendido a Potifar. 17 anos, ele tinha uma promessa, querido. Ele tinha uma promessa de Deus. Mas no meio do caminho, ele é vendido como escravo, ele é jogado no cárcere. Em Gênesis 37, em Gênesis 50, querido. Em Gênesis 41, ele recebe a promessa. Se passaram 14 anos até ele ser governador do Egito. O segundo homem no Egito. Eu te pergunto nessa manhã, querido. Deus fez uma promessa. Você tem uma promessa? Amém? Você tem um lugar para chegar? Uma promessa de Deus, querido? Está levando quanto tempo, querido? Talvez está levando 14 anos como José. Qual é a promessa, querido?
se José soubesse que ele teria que enfrentar tudo isso até chegar a ser governador, e se Deus dissesse para ele que ele teria que passar por tudo aquilo, o que aconteceria, querido? Com certeza ele teria desistido. Imagina, querido, se ele tivesse desistido e se ele soubesse dos gigantes que teria que enfrentar. Talvez se eu e você tivéssemos ideia dos gigantes que teríamos que enfrentar, nós teríamos também desistido. Por isso, muitas vezes, querido, Deus não revela os gigantes. E por que às vezes a palavra não descreve os gigantes, querido? Porque eles não são importantes? Eles são importantes na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, querido. Mas eles não são maiores que o Senhor. Eles não são maiores do que o teu Deus, querido. Eles não são maiores do que o teu Deus. E às vezes olhamos apenas para o gigante. E às vezes chegamos aqui nessa manhã olhando para o gigante. Talvez você tenha deixado um gigante lá fora, querido. E não sabe como lidar com esse gigante. Olha para a promessa, querido. Se você tiver o foco da promessa nessa manhã, você não vai desistir no meio do caminho, querido. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e falado assim: não há saída. Aos nossos olhos, querido, muitas circunstâncias na nossa vida, muitos problemas, muitos gigantes, realmente, aos nossos olhos não vai haver saída. Mas tem uma saída para o Senhor, querido. Ele já tem a saída na tua vida, na minha vida. Amém? Queria te convidar também, querido, a abrir Atos 9, do 15 ao 16. Atos 9, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Palavra, querido, que Deus tinha a respeito do apóstolo Paulo. Vaso escolhido para sofrer pelo meu nome. Talvez se o apóstolo Paulo soubesse de tudo isso, querido, teria que enfrentar. Talvez no início ele teria desistido, querido. Mas o que ele fez? Ele avançou. Porque ele tinha uma promessa, querido. Ele tinha uma promessa. 2 Coríntios 4,17. 1 Coríntios, perdão. Não, perdão, querido. É 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, muito excelente. Qual a visão do apóstolo Paulo, querido, diante desse texto? A leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Ele declara que isso que ele estava passando, o que ele estava vivendo, era leve, diante do peso de glória que Deus tinha para a vida dele. O que você está passando, querido, é uma leve e momentânea tribulação. Leve, comparado ao peso de glória. Ao peso de glória, querido. Às vezes olhamos apenas para a circunstância, mas olha para o peso de glória, querido. Olha para aquilo que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem sonhado ao teu respeito nessa manhã, querido. O que Deus tem sonhado ao teu respeito? Eu sei o que Deus tem sonhado ao meu respeito, por isso eu tenho enfrentado gigantes. Deus não me falou que no meio do caminho haveria gigantes.
Não dos filhos de Anak, querido. Não desse tamanho. Mas em um meio caminho, querido, me deparei com gigantes. Talvez, se essa palavra não for para você, querido, essa palavra é para mim nessa manhã. Primeira Coríntios 2:9, você não precisa abrir, querido. O apóstolo Paulo declara que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, não subiu o coração do homem, são aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Você ama o Senhor, querido? Tem gigante, querido? Mas qual é a tua promessa? Deixa eu te falar algo aqui nessa manhã, querido. Vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Talvez os teus olhos não estão contemplando ainda a terra prometida, mas vai valer a pena, querido. Qual é a visão da terra prometida? Qual é a visão que Deus tem te dado, querido? Sobre a terra prometida. É a salvação da tua família. O que Deus tem falado ao teu coração? Deus falou algo ao meu coração. O que Deus tem ao teu coração nessa manhã, querido? Vai valer a pena. Romanos 8:18. Romanos 8:18. O apóstolo Paulo declara assim, querido. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, querido. Não dá para comparar, querido, as aflições do tempo presente com a glória que há de manifestar. Vai valer a pena, querido. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os outros espias, querido, e toda aquela geração, a Bíblia relata que morreram no deserto. A visão, querido, que você tem a respeito da terra prometida vai te fazer continuar caminhando. Não vão ser os gigantes que vão te parar. Não vão ser as circunstâncias que vão te parar. Mas o que vai te motivar vai ser a terra prometida. A promessa. Qual é a promessa nessa manhã? Deus tem uma promessa, querido. Existe uma nova Jerusalém. Essa é a maior promessa que o Senhor já nos deu. Da vida eterna, querido. Essa é a maior promessa, querido. Vai haver gigantes tentando nos parar. Mas eu penso o apóstolo Paulo quando diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, querido. O Charles Swindoll é um escritor escrevendo sobre a vida do apóstolo Paulo, a biografia. Ele relata, querido, os últimos momentos do apóstolo Paulo. E ele parece que consegue levar o leitor a essa visão, saindo o apóstolo Paulo da masmorra onde ele estava preso, até ser decapitado, querido. E ele escrevendo a vida do apóstolo Paulo nos últimos minutos da vida dele, querido. Ele relata e ele imagina que ele seguindo para onde ele ia ser decapitado, ele ia ser morto. Ele deve ter sorrido e falado assim: agora eu vou receber a promessa. Agora eu combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queria te convidar a ficar de pé, querido. Os gigantes não vão nos parar.
Amém? Você concorda com isso? Amém? Há uma promessa, há um lugar, querido, aonde eu e você chegaremos. Você pode fechar teus olhos, querido, nessa manhã? Senhor, nós estamos a caminho de uma terra prometida, Senhor. A Nova Jerusalém. Senhor, Tua palavra diz que nós teríamos aflições, Senhor, mas que tivéssemos bom ânimo. Senhor, os gigantes não são poderosos para fazer-nos parar, porque nós temos uma promessa, Senhor. Ah, Deus, nós somos aqui, Senhor, a geração de Josué e Caleb nessa manhã, Senhor, aonde entraremos, Senhor, Pai, na terra prometida, Senhor. Nós venceremos os gigantes, Senhor. Ah, Deus, nós não olharemos, Senhor, pelas circunstâncias, pelas situações que estamos enfrentando, Senhor. Senhor, nós olharemos para quem fez a promessa. Ah, Deus, eu sei que vai valer a pena, Senhor. Tudo que estamos enfrentando hoje, Senhor. Tudo que estamos passando hoje, Senhor. Pai, para vencermos e chegarmos no lugar da promessa, Senhor. Ah, Deus, a nossa promessa, Senhor, aqui talvez seja a nossa família ser rendida ao Senhor. Ah, Deus, talvez seja uma área financeira restaurada. Ah, Deus, quantas situações, Senhor, que se tornaram gigantes, Senhor. Ah, Deus, mas como eu ouvi, Senhor, nessa semana de um pastor, Senhor. Senhor, tudo aquilo que não vencemos na nossa vida se torna um Golias. Ah, Deus, mas nós venceremos essa situação, Senhor. E o Golias, Senhor, cairá por terra. Assim como Davi, Senhor, Pai disse, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome, Senhor, que nós nos levantamos nessa manhã. Senhor, nós declaramos, Senhor, nós vamos contra ti, Golias, no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode declarar isso nessa manhã, querido? Existe um Golias, Senhor, que estamos enfrentando. Você tem um Golias que está enfrentando nessa manhã, querido? Eu queria te convidar a erguer os teus braços, Senhor. Ergue os teus braços. Levanta a tua mão ao Senhor, querido. E começa a declarar sobre o teu Golias nessa manhã. Qual é o gigante, querido? E você começa a declarar sobre esse Golias, que ele vai cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Começa a declarar, querido. Eu tenho um Golias, e eu vou dar uma ordem a ele nessa manhã. Golias, eu te dou uma ordem. É no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai cair por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. E nós chegaremos à terra prometida. E nós receberemos a promessa do Senhor nessa manhã. Você pode crer nisso nessa manhã? Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, querido? Amém. Em nome de Jesus. Amém, querido. Creia, querido. Creia que ele caiu por terra nessa manhã. A promessa é maior, querido. A promessa é maior. Amém, querido?